Hoje o tema é pediatria e a gente tem a grande honra de convidar a doutora Nadivan Queiroz, uma das mais brilhantes e queridas pediatras que a gente tem na região. A médica formada pela Universidade Federal de Pernambuco e pediatra pela UPE. Doutora Nadivan, um prazer enorme tê-la aqui. Paulo, prazer meu, viu? Assim, uma honra estar aqui, de verdade, estreando esse programa que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? E assim, a gente, na verdade, fica achando muito bom, porque prestar informação de qualidade, eu acho que é isso que você está buscando, né? E eu acho que é isso que as mães e os pais precisam, buscar informação de qualidade. A ideia é justamente essa, que a gente consiga conversar com as pessoas na intimidade do lar delas, fazer um pouco o trabalho que a gente faz já no consultório, né? Então, principalmente o pediatra, ele tem muito esse hábito de conversar muito com a família, com o paciente, orientar a família inteira. Então a gente vai fazer um pouco isso aqui também, de maneira muito clara, de uma maneira muito simples, para que as pessoas entendam e a gente leve essa informação de qualidade. E falando um pouco sobre essa questão da pediatria, doutora Nadivan, uma coisa importante que sempre causa uma certa dúvida, a questão de quando, ou como, ou quantas vezes a gente deve procurar o pediatra, aquelas consultas de rotina. Como é que a gente... Existe alguma delimitação? Existe alguma diretriz que diga, olha, a gente tem que começar com tal idade, a gente vai fazer tantas consultas, qual a hora de levar, quando deve levar, quando deve fazer esse acompanhamento com a pediatria? Aham. Bom, na verdade, a pediatria ela toma conta da criança como um ser completo, né? Então, eu acho assim, é muito interessante, porque a gente é muito mais do que o clínico geral desse pequeno cidadão. Porque assim, a gente cuida não só do crescimento, a gente cuida do desenvolvimento, da saúde mental da criança, a gente faz orientação sobre cuidados gerais, com relação a acidentes, com relação à imunização, né? E aí engloba realmente toda a vida. É tanto que eu acho que geralmente o pediatra costuma acabar sendo um pouco parceiro mesmo, amigo das famílias, dos pacientes com quem que ele vê crescer, né? Vira assim, vê aquele ser pequenininho e depois cresce. Mas assim, a pediatria ela é muito ampla, inclui tanto a puericultura, que é o cuidado com a prevenção e promoção da saúde da criança. Então, a pediatria não cuida só da doença, né? Claro, cuidamos também das doenças das crianças, mas aí dentro da pediatria temos a puericultura, que cuida dessa parte, temos a neonatologia, que é um outro ramo da pediatria, que cuida aí só do recém-nascido, que é a fase de 0 a 28 dias, e aí a neonatologia está muito relacionada também ao cuidado com o prematuro. Então, veja que aí a gente pega realmente todas as fases, até, vamos dizer, adolescente, até adulto, para poder entregar essa pessoinha aí para o clínico, né, para a vida, e com as boas orientações, que de preferência o melhor que a gente possa fazer, não é? Para essa família e para a criança. E muitas vezes essas orientações, esses cuidados, eles começam muito antes do nascimento, né? Ainda naquela Sim, planejamento da gestação, ainda muitas vezes durante a gestação, numa então consulta, né, de é, pré-natal, para a gente já ver riscos e tudo. Mas aí eu acho que eu acabei nem respondendo tua pergunta, né? Mas realmente começa já no pré-natal, sabendo se a mãe tem alguma doença, alguma coisa que possa interferir na saúde, no crescimento desse feto que está aí se gerando. E aí, geralmente, a gente faz aí a assistência ao parto, o acompanhamento na maternidade, e geralmente existe uma orientação do Ministério da Saúde que está muito relacionada a crianças que nascem a termo, crianças que são saudáveis, né, e que precisam de um acompanhamento mínimo, pelo menos, que seria ao nascimento, primeira semana de vida, depois 1, 2 meses, 4, 6, 9, 12, 18, aí 24, 36, e aí por aí vai se alongando, mas pelo menos com intervalo anual, quando está durante a infância, né? Claro, crianças que tenham qualquer alteração, nasceu prematuro, tem um problema cardíaco, é uma criança que cansa, é alérgica, ela vai ser naturalmente examinada mais vezes, mas a orientação geral é mais ou menos desse período.
E assim, a gente faz um paralelo com o check-up da clínica médica, né? Então, existe aquele famoso check-up na clínica médica. É curioso, porque as mães acham que o check-up na pediatria é semelhante ao check-up da clínica médica, que é vamos pedir exames para a criança. É Ainda que há envolve necessariamente exame, né? Que não faz parte da nossa realidade, geralmente. Exatamente. E as orientações de solicitação de exames, elas são muito restritas, a não ser que o paciente tenha algum risco importante, paciente prematuro, cardiopata ou com alguma condição de saúde. Se for uma criança que nasceu bem, sem nenhuma comorbidade aparente e vem se desenvolvendo de maneira adequada, a quantidade de exames que se pede são mínimas. E aí às vezes a gente percebe isso no consultório, principalmente as Uma mães ainda com a ansiedade, né? ansiedade por exames. Olha, mas ano passado eu fiz e deu tudo normal e eu queria fazer novamente toda a rotina laboratorial da criança, e a gente tenta orientar que não tem protocolo para isso. Pois é, que acaba sendo desnecessário e traumático às vezes para a criança, né? Que você realmente deixa a criança traumatizada e se é necessário, né, que você esteja ali fazendo o exame, furando, aí você tem uma justificativa, mas eu mesmo não fico confortável de furar aí E a desnecessariamente, criança bem menos, aí acaba chegando no consultório, ela já começa a chorar, com fica medo irritada, da incomodada por gente. medo da gente, né? Muitas vezes por causa disso. E aí é importante que os pais saibam que se a criança tiver alguma comorbidade, sim, aí vale a pena é, individualizar o caso e ver o que é que vai ser preciso ser feito, um acompanhamento mais pormenorizado, que também não significa necessariamente um número excessivo de exames. Mas para crianças saudáveis que crescem e se desenvolvem de maneira adequada, essa solicitação de exames deve ser a mínima possível. Uma outra coisa interessante que a gente observa é que essa mesma preocupação em solicitar exames talvez não se aplique tanto, por exemplo, a coisas como vacina, né? Então, às vezes a gente percebe, e isso é um papel importante do pediatra, entre outras coisas que ele avalia, avaliar essa condição vacinal da criança, e a gente tem visto com uma certa preocupação essa questão de ainda, mesmo com pais mais esclarecidos, a gente ainda observa, às vezes, um cartão vacinal desatualizado, uma certa resistência à vacina. Infelizmente, a gente está convivendo, principalmente depois da pandemia, com baixas coberturas vacinais, né? E eu acho que é importante, realmente faz parte de toda a consulta pediátrica, você fiscalizar como é que está a imunização da criança. Os pais têm que entender que é um jeito de proteger, né? Se lembrar de vacinar, porque é muito confortável você ter vacinas que vão proteger a criança de inúmeras doenças. E, infelizmente, a gente está vendo muito isso, não só em relação à vacina Covid, mas a gente está vendo que as baixas coberturas vacinais também com relação às outras vacinas. Alguns dados do Ministério da Saúde já mostravam uma desaceleração nessa cobertura vacinal ali mais ou menos em 2017, 2018, mais intenso em 2019. Se agravou, né? Mas aí depois da pandemia a gente observou muito esse agravamento, essa recusa, e como você bem falou, não só com a questão relacionada à Covid especificamente, que foi uma vacina que acabou trazendo muitas dúvidas e gerando muita discussão, mas com as outras vacinas de maneira geral, inclusive doenças que já eram erradicadas, como por exemplo a poliomielite, o próprio sarampo, né? Então, eu conto essa história, eu lembro que durante a minha graduação, eu ouvia falar de sarampo, mas eu nunca tinha visto um caso de sarampo. Os professores mais antigos nos diziam como eram os sinais e sintomas da doença. Alguns anos depois de formado, atendi algumas crianças com sarampo no Hospital Mestre Vitalino, inclusive algumas dessas crianças acabaram vindo a óbito naquele surto que a gente enfrentou ali em 2021, 2020, 2021. Então, e todos esses pacientes que eu atendi no Mestre não eram vacinados, né? E como é que a gente tenta, de maneira assim muito paciente, explicar aos pais que, olha, as vacinas são importantes e você deve vacinar as crianças? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é exigir que leve o cartão vacinal toda criança quando vai ser examinada, que você, profissional, pergunte pelo cartão. E aí a gente aproveita esse momento porque pode orientar, oh, mãe, está atrasada, vamos procurar fazer. E se de repente houver algum questionamento, eu acho que aí se você esclarece, isso tem acontecido principalmente com a vacina de Covid, né? De você levar os dados da ciência, e aí de novo eu reforço essa importância dos pais procurarem informações de qualidade, porque a gente está cheio de fake news, porque muita gente fala muita coisa, né? E aí eu acho que de a gente
passar essa informação para os pais, procurando tranquilizar, procurando mostrar, claro, sempre a verdade. É uma vacina que eu tenho medo de fazer no meu filho, porque tem efeito colateral. Tem efeito colateral. É possível que tenha. As outras vacinas também têm efeito colateral, mas nunca um efeito que é pior do que a própria doença, não é verdade? E a grande maioria das vezes, todas as vacinas têm realmente esse fator protetor muito importante em relação à possibilidade de algum efeito colateral que ela tenha. E é interessante também destacar para as pessoas que a tecnologia utilizada nas vacinas já são dominadas há muitas décadas, né? Ninguém está inventando a roda ou fazendo nada diferente. E especificamente com pediatria, eu sempre tento conversar com os pais e dizer a eles, olha, o sistema imunológico da criança, ou seja, o sistema de defesa da criança é diferente do adulto. A criança ainda está em desenvolvimento e ela precisa de alguns estímulos para que esse sistema imunológico funcione bem, que esse sistema de defesa funcione bem. E esse estímulo é justamente a vacina. Então a vacina vai fazer um estímulo nesse sistema de defesa das crianças e vai conseguir fazer com que a criança tenha a capacidade de se defender contra aquela infecção. E a vacina não significa que a criança não vai ter a doença. Isso é importante destacar. Mas que a maioria das vacinas vai permitir que a criança fique protegida e se tiver contato com o vírus ou a bactéria, pode desenvolver a doença de uma forma mais branda. Né? Porque às vezes os pais também usam como argumento, ou tentam usar como argumento, mas o filho de fulano foi vacinado e acabou adoecendo. Sim, mas com sintomas muito mais leves do que se não tivesse vacinado. Pois é, sem falar que assim, a vacina protege inclusive de mortes por aquelas doenças, né? Porque algumas doenças sim vão causar morte ou então vão deixar sequelas. A polio pode deixar uma sequela enorme, né? O sarampo, como você disse, chegou a constatar criança que chegou aí a óbito por sarampo, que é uma doença prevenível. Então, eu acho que aí está um dos grandes papéis da gente, que é de realmente orientar, tranquilizar os pais, dar subsídio para eles poderem procurar, né, os serviços de vacina. Eu acho que esse é um dos ofícios importantes assim, do papel do pediatra, que é aquela conversa com a família de maneira muito tranquila, de orientar muitas vezes a mesma coisa nas consultas subsequentes, mas faz parte do papel. E falando em caderneta da criança, é importante também destacar que a caderneta da criança, além da vacinação, traz outras informações importantíssimas, né? Desde informações que cuidados com a criança que os pais deveriam ler, mas informações sobre curvas de crescimento também. A gente acompanha crescimento e desenvolvimento da criança, muitas vezes com os dados e com as tabelas que tem naquelas cartilhas. E aí, voltando a falar sobre essa questão do acompanhamento, dessa que a gente chama de puericultura, que é esse acompanhamento dessas crianças sem comorbidades, um dos papéis do pediatra também é essa função de observar o crescimento e desenvolvimento da criança, principalmente nesses primeiros anos de vida, não é? Pois é. Realmente aí desde que nasce, e aí a gente acompanha, por isso que acompanha com mais frequência quando é mais novo, mas é bem importante a gente lembrar que em alguns casos a gente precisa fazer intervenções ou pedir exames se a criança, por exemplo, caiu na curva de crescimento que geralmente ela está acompanhando, e aí a gente avalia tanto a questão do peso quanto a questão da altura. Porque se tem uma coisa que está acontecendo com frequência agora é a obesidade infantil, né? E aí a gente está cada vez mais procurando orientar em relação aos cuidados com a alimentação adequada, com a alimentação correta, mais livre de alimentos industrializados, porque a gente está, na verdade, vivendo um boom de obesidade, que também se agravou na pandemia, porque as crianças ficaram todas presas em casa, usando tela excessivamente, que é outra coisa que a gente também trabalha, né, com essa orientação de tentar evitar tela, de tentar evitar essa vida virtual e trazer a criança para um mundo de vida mais real. E aí faz parte de todo esse conjunto, né, a consulta e a conversa com os pais. E essa questão da tela é importante, interessante, porque a tela acaba tunelando muito a visão da criança, ou seja, ela tem que ficar olhando muito para a tela e ela acaba perdendo muito os estímulos sensoriais que viriam de maneira mais periférica. Inclusive, alguns estudos já mostram que você tem síndromes como autismo-like, ou seja, crianças que
ficam muito tempo na tela, começam a ter dificuldade de socialização, atraso na fala, é como se comportasse com um transtorno do espectro autista, por exemplo, mas obviamente essa criança, quando é tirada da tela e quando é feito o estímulo adequado, ela acaba se desenvolvendo de maneira adequada. Além do que o excesso de tela está muito associado também com ansiedade nessas crianças, né? Que ansiedade não é coisa de adulto, as crianças também têm. Mas que a gente está vendo com mais frequência, a gente Isso. não via tanto isso, né? Mas aí realmente a gente está vendo com bem mais frequência, depressão, ansiedade, né? Transtorno psiquiátrico de maneira geral, de um né? modo geral, E é ainda pegando o gancho dessa questão da alimentação, então essa alimentação inadequada, muito rica em carboidratos, principalmente refinados, são aqueles biscoitos, salgadinhos, essas comidas industrializadas de maneira geral, a prática inadequada de exercício, ou praticamente nenhuma atividade física por essas crianças, acaba levando à obesidade e está muito associado com vários fatores de risco para doença cardiovascular, mas também com alergias, né? A alergia acaba sendo um tema muito frequente nos consultórios de pediatria de maneira geral. Se bem que a gente está muito acostumado com as alergias respiratórias, mas lembrar que existe uma quantidade enorme de alergias. É verdade. A gente tem convivido bastante, né? Temos as alergias respiratórias, as alergias cutâneas, e a gente tem, por exemplo, as alergias do sistema digestivo, que estão muito relacionadas à alergia à proteína do leite de vaca. A gente tem convivido muito com intolerância à lactose, e aí a gente precisa realmente buscar essa orientação junto às famílias, também na tentativa de ter uma alimentação mais saudável, né? E assim, só pensar que quando a criança tem uma alergia, assim, do ponto de vista digestivo, ela pode ter sintomas respiratórios também e sintomas cutâneos, né? Então, acaba sendo uma coisa aí bem global. A alergia acaba sendo um pacote completo. Ela quase não vem os itens assim, os acessórios à parte. É um pacote quase completo. E muitas vezes essas alergias do trato gastrointestinal, elas vão começar com a manifestação cutânea, né? Algumas podem começar com manifestação cutânea e às vezes a gente acha que é uma alergia de pele. Não só sintomas digestivos, né? Algumas dessas alergias podem inclusive ser encontradas em crianças muito pequenas, né? Já naquelas primeiras consultas a gente começa a identificar alguns sinais, sintomas que poderiam nos indicar alguma coisa. O que é que as mães, assim, talvez principalmente as mães de primeira viagem, precisariam ficar mais atentas para esses bebezinhos assim com potenciais alergias? Em relação aos lactantes jovens mesmo, em relação às alergias do sistema digestivo, a gente vai ter muitos realmente assim, sintomas de cólica, pode ter sangue nas fezes, sangue, muco nas fezes, pode ter vômitos, regurgitações muito frequentes, mas também manchas na pele. E aí, quando você vai para crianças um pouquinho maiores, vai ter inchaços ou manchas, né? A gente tem a forma de edema de glote, que seria uma forma bem mais grave. E aí, caminhando também até para as reações anafiláticas, que são as reações mais graves do ponto de vista de alergia. E o importante é aquela consulta, novamente voltando para a consulta periódica com o pediatra, porque aquelas curvas de crescimento muitas vezes já indicam uma criança que não está conseguindo ganhar peso de maneira adequada. E pode ser realmente um sintoma. E aí já pode ser um sintoma de uma alergia alimentar. Lembrar também para as mães que nem que toda criança que regurgita, todo bebezinho que regurgita, isso significa que é uma alergia. Ou que tem cólica, ou que tem cólica, que é uma coisa normal da sangue criança. Nas fezes, de repente, também pode ser um sinal de infecção intestinal e não de alergia. Então, realmente, ter até cuidado para não automedicar essas crianças, porque um sintoma pode estar relacionado a doenças completamente diferentes. E aí vale sempre aquela avaliação do profissional, com uma boa história, um bom exame físico associado, e obviamente, se houver necessidade, algum exame complementar, né? E com relação às alergias respiratórias, é um tema também curioso, porque a gente sempre vê uma confusão muito grande o que é alergia, do que é infeccioso, do que é viral. A criança vai para a escola e começa a apresentar a coriza, começa a apresentar a tosse. É alergia, não, é virose. Então, a gente consegue diferenciar assim, o que é virose, o que é alergia nessas crianças, principalmente nesses quadros respiratórios.
Pois é, que é uma das coisas mais frequentes. As infecções de vias aéreas superiores são realmente, eu acho que uma das doenças mais frequentes nas crianças e que se exacerbam quando elas têm contato entre si, ou seja, quando começa a escolinha, quando começa o hotelzinho, quando começa berçário, você provavelmente vai ter uma criança que vai adoecer com muito mais frequência. Cabe ao profissional, durante o exame e colheita da história, conseguir diferenciar um pouquinho para as mães e para os pais o que vai ser uma doença infecciosa das vias aéreas ou uma doença alérgica das vias aéreas. Mas, de regra, de uma forma geral, a alergia nunca vem associada à febre, né? Então, se você tem aí um quadro febril associado, provavelmente isso daí é uma infecção e não é alergia. Outra coisa é que aí, quando é um quadro alérgico, a mãe vai perceber que os sintomas, por exemplo, são recorrentes. Toda manhã a criança amanhece espirrando, com coceira no nariz, corizando, e aí depois passa um tempo, esse sintoma melhora. Amanhã, depois, isso se repete. Ou então, assim, esfriou, aí começa espirrando ou tossindo. Melhorou o tempo, melhora de novo. Então, a tendência é que isso seja alergia. Agora, nada impede que você tenha um quadro alérgico associado a uma infecção de vias aéreas superiores. Isso daí vai ser uma coisa muito frequente também no dia a dia. Até porque essas crianças alérgicas, elas acabam tendo um pouco mais de predisposição a infecções porque elas vivem no processo, assim, numa situação inflamatória mais intensa, né? Então, às vezes, acabam adoecendo de maneira geral. Exatamente. Mas acaba sendo uma queixa importante e uma queixa recorrente também. A criança entra na escola, começa a apresentar algum quadro respiratório, a mãe diz, isso é alergia, não é, ou então é sempre virose, não é. Muitas vezes a gente mesmo tem alguma dificuldade de conseguir diferenciar, de colher uma boa história. A história familiar também é importante. Pode superpor, né? Pode superpor. E a história familiar também é importante, né? Muitas vezes um pai ou mãe já com um quadro alérgico mais importante, como é que foi essa história também de nascimento da criança, o uso de medicação de maneira geral. E falando em medicação, o que a gente sempre vê é muitas vezes uma super medicalização, superutilização de medicações, de xaropes de tosse, a corticoides, a antibióticos. Antitérmicos, antibióticos. Isso é uma luta constante, né? Na pediatria também, né? Eu acho que a gente, pediatra, é um pouquinho mais conservador, tendemos a ser mais conservadores, né? E a gente tem que lutar contra a febrefobia, eu acho que principalmente, não é? A febre é o terror dos pais, das mães, e aí às vezes é difícil a família conseguir entender que a criança vai ter no decorrer da vida dela, e principalmente nos primeiros anos de vida, febres com mais frequência. E que a grande maioria desses quadros febris, eles vão estar relacionados a processos virais, que geralmente, não obrigatoriamente, mas geralmente, são mais benignos, são autolimitados e que a gente precisa de um pouquinho de paciência para tolerar esses dias em que a criança vai ficar mais adoentada, mais molinha, com a febre dela, mas que, assim, não se apavorar e supermedicar, porque acaba sendo danoso. A gente tem que lembrar que os remédios todos são drogas e que, por conta disso, existe a possibilidade de efeitos colaterais dessa medicação que está sendo usada para a criança. Muitas vezes faz um antitérmico, um remédio de febre, e aí nem sequer espera o remédio de febre fazer efeito, aí já tenta fazer uma segunda medicação e entra naquele desespero. A gente observa muito isso, essa famosa febrefobia mesmo, esse medo da febre. Inclusive, isso é um motivo de crianças irem muito à emergência, né? Os pais levam as crianças na emergência e às vezes a gente está lá no plantão. Qual é a história? Não teve nada, só teve febre. Quando começou agora, mas eu trouxe para garantir, né? Então, a gente tem muito, muito isso também. Eu acho que eu gostaria de fazer uma observação em relação à febre só, porque, então tá bom, e quando é que eu devo ter medo da febre, não é? Veja, quanto menor a criança, então, mais cuidado você deve ter e mais fácil, assim, melhor de você realmente procurar a orientação de um profissional de saúde. Então, por exemplo, febre numa criança de 0 a 3 meses é sinal vermelho, é sinal de alerta
E aí pode ser que seja um processo viral leve, mas de regra a melhor conduta é procurar um profissional de saúde para examinar essa criança, porque existe um risco muito grande de ser uma infecção bacteriana e ela acabar assim crescendo de forma muito rápida e sendo perigosa para a criança. Então, de 3 a 6 meses, ainda é uma criança que merece uma avaliação maior. Aí, passou de 6 meses, eu acho que é bem importante que os pais comecem a ficar um pouco mais tranquilos, mas tá com febre, vale a pena dar o antitérmico e observar, depois que a febre baixa, como é que está o estado geral da criança. Porque se é uma criança que depois que a febre baixou, voltou a ficar esperta, brincando, alegrinha, então você pode tolerar um pouco mais de tempo de febre e aí só se por acaso a criança estiver persistindo muitos dias com o quadro febril, procurar a ajuda médica do profissional no consultório ou na urgência. Mas assim, de regra, quanto menor a criança, maior o cuidado com relação à temperatura. Há aqueles mitos assim, aquelas histórias tipo, febre alta vai convulsionar. Essa é uma boa, né? Essa é uma lenda urbana. O seguinte, é uma lenda urbana. Diz que assim, não é qualquer pessoa que consegue convulsionar, isso é só para alguns, não é? A convulsão febril, ela realmente não está relacionada ao grau a que a temperatura chega, né? Ela vai acontecer em pessoas que são predispostas e que a gente não tem certeza quem são essas crianças que são predispostas ou não. Mas não tem realmente relação com o grau a que a temperatura chega. Inclusive, alguns estudos mostram que essas crianças costumam convulsionar em temperaturas baixas, né? Inclusive, é o pior prognóstico se fizer isso. Então, 37,8, essas crianças com predisposição já conseguem convulsionar. Mas como você bem frisou, a gente não sabe ao certo quem ou não tem essa predisposição, a gente precisa cuidar, mas não significa necessariamente que a criança, porque chegou a 38,5 ou 39, vai convulsionar. Ou até 40. Às vezes você vê criança que chega a 40 graus e não convulsiona, né? Mas também lembrar que a grande maioria das convulsões que acontecem durante a febre, as convulsões febris, tendem a ser benignas. Eu entendo que dificilmente um pai e uma mãe vai ficar muito tranquilo vendo seu filho convulsionar e dizer, a doutora disse que geralmente isso é benigno, mas claro que é uma criança que deve ser examinada, mas mesmo no caso de convulsionar não quer dizer que seja um problema grave ou secundário, mas tem que ser investigado. E não significa que aquela convulsão vá se repetir, né? Principalmente se for abaixo de 5 anos de idade, que aí a gente considera que pela imaturidade do sistema neurológico, essa criança vai acabar podendo convulsionar por causa disso. Mas é uma dica valiosa, importante, só para reforçar, porque vale a pena. Febre em crianças muito pequenas, geralmente abaixo de 6 meses, requer uma observação importante. A justificativa, muito possivelmente, pelo fato de que o sistema imunológico dessa criança ainda não é bem desenvolvido. Então, quando ela vem apresentar febre, é porque realmente há um processo inflamatório infeccioso ali importante e a gente precisa avaliar. Acima de 6 meses, sempre ponderar risco-benefício, talvez um antitérmico, e aí, havendo persistência da febre ou alguns outros sintomas, como vômito associado, queda do estado geral, recusa alimentar, essa criança deva ser avaliada de maneira geral. E o que a gente observa muito também, doutora Nadivans, que eu acho que a senhora deve perceber muito isso também, é muitas vezes quando a febre começa a passar ali de 24, 48, chegando a 72 horas, aí começa a dizer, não, é hora do antibiótico, é hora do antibiótico, é hora do antibiótico. E há muitas vezes assim, a criança com estado geral bom, mantendo febre de horário, respondendo a antitérmico, mas mesmo assim essa vontade do antibiótico. É verdade. Eu entendo que os pais vão perdendo a paciência, achando que a febre deve desaparecer quando você dá o antitérmico e não voltar nunca mais. Na verdade, seria muito bom, mas não é assim que funciona. A gente tem que lembrar que os antibióticos não servem para matar vírus, ou seja, não servem para as doenças virais. E às vezes, por coincidência, o que acaba acontecendo é que você vai resistindo, vai dando antitérmico, vai esperando, e aí a criança às vezes também tem um catarrinho ou tem uma diarreia, né? Mas quando você começa o antibiótico, já era mais ou menos o período em que a doença, por ser autolimitada,
ia desaparecer, fazer com que a febre desaparecesse. O próprio organismo tem seus mecanismos de defesa. E aí, por coincidência, começou o antibiótico e a febre baixa, e às vezes a pessoa acha que foi por causa do antibiótico. Isso, infelizmente, acaba acontecendo com muita frequência e é ruim, porque você acaba expondo a criança várias vezes a antibióticos desnecessários. E vira uma propaganda, né? A mãe chega para conversar com a amiga e diz: o meu filho estava com febre há 3 dias, não melhorava com antitérmico, eu dei o antibiótico, com 12 horas ele melhorou. A criança ia melhorar sem o antibiótico. Pois é. Mas o antibiótico acaba levando essa fama e vai se propagando essa ideia de que o antibiótico, que a febre seria falta de antibiótico, uma vez que você faz o antibiótico, a febre vai embora. Pois é verdade. Então, entendam, a febre das doenças virais geralmente costuma ser autolimitada. Então, espera aí uns 3 dias, fica monitorando a criança, claro, hidrata bem a criança, oferece bastante líquido. Essa fase é bem importante que a gente entenda que sempre em qualquer doença, a criança vai ter um pouco de perda do apetite. Isso é uma coisa natural. E aí também não se afobar com isso. A criança não vai morrer porque não está comendo a mesma coisa, o mesmo volume de leite, o mesmo volume de alimentação. Quando a gente adoece, a gente também não consegue tolerar a mesma quantidade de alimentos no geral. Mas é mais importante, muito importante, que essas crianças se mantenham hidratadas. Inclusive, tem muito estudo que fala que se você hidrata bem a criança, ajuda inclusive no próprio controle de febre, independente de tomar o antitérmico. E eu acho que aí entra muito o papel do pediatra, esse médico que conhece a criança, que é a referência para a família, que a família confia, e por conhecer a criança, consegue passar uma tranquilidade para a família, para dizer: olha, nesse momento o estado geral dele está bem, está um pouquinho decaído por causa da infecção, mas não há nenhum sinal de gravidade importante, vamos manter só o antitérmico, hidratação, repouso relativo e observar esse avanço. Eu acho que isso daí é uma das coisas importantes de quando você cria realmente um vínculo com um profissional, de conseguir realmente acreditar e o profissional passar essa tranquilidade. Porque eu imagino que, claro, as mães não devem ficar muito confortáveis com uma criança com febre em casa, mas esse vínculo acaba sendo de suma importância para as coisas se manterem estáveis e você conseguir proporcionar o melhor para a criança sem supermedicá-la. Mesmo elas não ficando confortáveis em casa, lembrar o reforço de que se a criança tiver sintomas de infecção, tiver febre ou sintomas respiratórios, não deve ir para a escola para não contaminar os coleguinhas, né? Deve ficar em casa, em repouso relativo. Hidratação é uma coisa importante, fundamental para essas crianças, mas obviamente elas não devem ir para a escola para não disseminar a doença, né? Pois é, porque aí realmente alastra, né? Aí a gente acaba perdendo o controle e muitas vezes não consegue... principalmente infecções respiratórias que se alastram muito rápido, né? A gente acaba perdendo o controle e as crianças começam a adoecer de maneira geral. Mas ainda voltando com relação à febre, alguns sinais de alarme importantes que a gente devesse prestar atenção, além da questão da idade? A gente tem que levar em conta assim, se é uma criança que está principalmente na hora que você dá o antitérmico e a febre baixa, mas ela mantém um estado geral muito decaído, se é uma criança que está cansada, se ela não consegue tomar líquido ou está com uma recusa alimentar muito importante, manchas na pele também podem chamar a atenção para algumas doenças mais graves, cansaço, então aquela criança que está gemente e que está muito cansadinha, isso são sinais de alerta para você levar num serviço de urgência. Então não é a febre sozinha, a febre com alguma coisa que chame a atenção também, sinal mas assim, de urgência. Sempre valorizar muito o estado geral da criança. Nunca vai ficar igual, mas está espertinha, então dificilmente isso vai ser uma doença mais grave. Doença mais grave sempre vai deixar a criança muito decaída, mais prostrada, sempre no braço, meio desacordada, muito mole. Sim, os vômitos de repetição, porque podem desidratar a criança, né? Prestar atenção se ela está urinando, isso é um sinal importante, porque é um sinal de que o bebê está hidratado. Se o bebê estiver vomitando ou estiver com febre, porque a própria febre pode desidratar, né? Se ele já começar a não fazer mais xixi, se a mãe perceber que a fralda está seca, então já é um sinal
de alarme importante, que essa Sim. criança tem que ser avaliada. É. E aquelas crianças que não tomam remédio, aquelas não tomam, se tenta de vomita, ele não aceita, porque há crianças que realmente, por uma questão de sensibilidade, não é nem uma questão assim, digamos, Birra. de birra ou de condicionamento, ou não é que os pais não tenham feito o que deveriam fazer, não é isso. Mas existem crianças com sensibilidades orais diferentes, e aí quando você tenta fazer medicação, essa criança acaba não aceitando. Isso é uma tormenta grande para os pais também, né? Não é fácil, né? Porque aí você vai ter que ajudá-los a encontrar a melhor forma para poder conseguir medicar, né? Se é, às vezes, de gotinha em gotinha na boca, enrolando um pouco, né? Disfarçando, tomando um golinho de água depois que toma o remédio, ou disfarçando em algum alimento, aí... A indústria farmacêutica avançou pouco, talvez, com relação a essas formas, mas a gente encontra alguns produtos, assim, algumas apresentações de paracetamol que parecem uma pastilha, por exemplo. A dipirona Tem agora uma apresentação que eu achei bem interessante de uma medicação para vômito, que eu acho que vai facilitar a vida da criança, né? Porque parece só um adesivozinho aí que bota na boca. Exatamente, a substância é um da cetrona, né? Que é o fabricante fez um tipo de adesivo, você coloca na língua, ela é óleo dispersivo, absorve, a criança Mas nem a gente sente, tem né? poucas Mas há medicações poucas nesses formatos. que tentam superar essa questão dessa resistência à medicação, né? A gente também tem a apresentação da dipirona supositória, né? Que não é tão fácil de encontrar, mas há também essa possibilidade. Mas é difícil de encontrar e assim, com cuidado, geralmente a dose do supositório para crianças geralmente acima de 6 anos, aí eu parto o supositório. Isso, a desvantagem é que você não consegue, como na medicação oral, fracionar isso de acordo com o peso da criança, porque a gente trabalha muito pelo peso, né? Então, a desvantagem do supositório acaba sendo um pouquinho essa. As doses precisam ser proporcionais ao tamanho da criança, né? Então a gente precisa fazer esse ajuste. A pediatra gosta muito de cálculo, né? Tudo é continha, 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 continha. A gente vai na emergência pediátrica, sempre tem que ter lá uma calculadora, sempre tem que ter um dispositivo no celular para ajudar a gente a fazer essas continhas, porque aí depende do tamanho da criança. E aí é por isso que vômito em criança é tão perigoso, porque a criança ela não precisa perder muito líquido proporcionalmente para que ela desidrate, né? Então alguns episódios de vômito, aquele líquido que ela perde já é uma quantidade de líquido que pode ser considerada de médio de moderado a grave, por exemplo, para uma desidratação nessas crianças, porque o volume corporal é muito pequeno, né? Aí eu acho que é assim, chamar a atenção para se a criança não está com saliva na boca, se está urinando pouco, se está com aquele olhinho mais fundo, começa ficando mais decaída. E aí acaba sendo mais importante, assim, sendo mais prudente procurar um serviço de urgência. E aí, voltando a falar um pouquinho ainda sobre as infecções respiratórias, estou insistindo nesse tema porque acaba sendo uma coisa muito corriqueira no nosso meio, de maneira geral, né? Há aqueles memes que às vezes aparecem, que sempre tem a figura do médico dizendo tudo é virose, né? Olha, mas tudo é virose. E não é bem assim, né? A gente tem as infecções virais como sendo a principal, o carro-chefe da maioria das infecções, né? Mas nem sempre necessariamente você vai ter infecções virais associadas com sintomas respiratórios. Como é que a gente consegue diferenciar quais seriam os sinais de alarme para as infecções respiratórias? Quando é que eu penso só num resfriado? Quando é que de repente isso é uma gripe? Quando é que eu estou pensando pode ser uma pneumonia, uma infecção de garganta? Veja, as infecções bacterianas, elas, de um modo geral, não obrigatoriamente, medicina não é uma ciência exata, mas assim, de um modo geral, elas são infecções que, por serem mais graves, cursam com febres mais altas, mais resistentes, mais demoradas e, de novo, reforço, e com maior queda do estado geral e de sintomas associados. Então, a criança realmente vai ficar mais decaída, vai ter um febrão mais alto, mais difícil de tratar. Se você pensa, por exemplo, numa amidalite, então, às vezes, a criança cursa com inchaço do pescoço,
né? Muita dificuldade de deglutição, e aí às vezes vem vômito associado também, vem dor abdominal, que poderia a princípio até confundir. Por isso que é importante a ajuda do profissional na busca desse diagnóstico correto, porque às vezes você tem sintomas que não obrigatoriamente estão relacionados com o foco da infecção. Quando a gente pensa numa pneumonia, geralmente a criança vai cursar com tosse, mas principalmente com cansaço, com desconforto respiratório mesmo, né, durante a respiração. Em casos mais graves, pode até ficar com palidez, com cianose, que a criança ficar meio roxinha, né? Então, fugir um pouco dessa coisa, porque se é um resfriado, vai ter os sintomas gripais, vai ter a febre, que de regra não vai ser tão alta, mas algumas crianças têm febre alta sim, e aí a gente não deve se basear só pelo critério do grau da temperatura, mas sempre pelos critérios de associação com relação à febre. O estado geral, se a febre está demorando demais, e aí se entra em outros critérios, o mais prudente é realmente procurar ajuda médica. Aquela criança que tem uma tosse, uma coriza, talvez até uma febre baixa, mas que não, que tem queda do estado geral, está esperta, está ativa, em tese a pessoa pode ficar um pouquinho mais tranquila. Vai pensar que é um resfriado, que é uma infecção que vai ser autolimitada, ou seja, vai se resolver basicamente por ela mesma, e a gente vai dar só o suporte. Mas aí se a gente começar a perceber sintomas de queda do estado geral, a criança já está começando a ficar molinha, não quer brincar, a gente começar a ver a criança cansada, que a gente pode às vezes até ver essa criança respirando de maneira mais intensa, né? Marcando quando a gente tira a camisa da criança, vê as costelas fazendo aquela marcação que a gente chama de tiragem. Então isso já fala a favor de uma infecção que precisa de uma atenção especial, né? Eu só frisar assim, às vezes você começa percebendo que a doença está com a manifestação de uma forma e muda essa forma, né? Tipo, no começo a criança estava realmente bem, mas aí depois começa ficando mais decaída, a febre ao invés de começar a baixar, ela pode começar a ficar mais alta, né? E aí, de repente, é o momento de procurar ajuda. Até porque a gente sempre traz essa informação que as doenças elas têm o chamado de história natural da doença, ela tem um começo, um meio e um fim. E aí a gente espera que essa doença tenha essa evolução. Então, no caso do resfriado, ele vai ter uma evolução muito bem caracterizada, mas se isso mudar no meio do caminho, então, alguma coisa aí não tá adequada, essa criança tem que ser reavaliada. E aí, assim, quais seriam, talvez para essas crianças essas questões respiratórias ainda causam muita dúvida nas mães, e a gente sempre tem essa preocupação muito grande e vê muitos esses pacientes chegando, principalmente nesse período em que a escola retorna, né, as atividades, é um período assim que retorno escolar é sempre que as crianças adoecem mais. Para essas crianças com problemas respiratórios, dificuldade respiratória, começa um quadro respiratório, a gente poderia marcar uma febre persistente como sendo um fator de alerta associado com algumas outras coisas. A senhora trouxe a questão da queda do estado geral, essa história do cansaço. E aquela criança que faz uma tosse assim, de 15, 20 dias e continua tossindo, que nem melhora, mas nem piora. O que a gente faz com essa criança, doutora Nadivan? Veja, aí ela com certeza vai precisar ser examinada, né? Para ver, para ser auscultada, para se examinar, ouvido, garganta. Às vezes a gente tem muita tosse por sinusite, você pode ter tosse por associação de uma gripe, de um resfriado com um quadro alérgico. Então, necessariamente, o ideal é que seja examinado e não façam automedicação e muito menos antibiótico de regra. E lembrando que muitas vezes essa tosse persistente nessa criança que não melhora pode ser inclusive sintoma gastrointestinal. Essa criança pode ter um refluxo, por exemplo, que precisa ser investigado, e às vezes você fica dando xarope de tosse, você fica dando outras medicações para a criança, não melhora o problema e a gente acaba tendo uma dificuldade maior. Além desses xaropes, existem medicações com corticoide que as crianças acabam fazendo de maneira excessiva, as mães fazem muito isso. É uma medicação que tem que ter muito cuidado porque altera muito o metabolismo de maneira geral. Então, esses cuidados com essa automedicação.
e aí procurar o pediatra de referência da família para fazer esse acompanhamento, tirar todas essas dúvidas, todos esses esclarecimentos. Eu acho que Pois é é, importante, examinar a né? criança, né? Porque aí só assim você vai conseguir diferenciar de repente uma coisa da outra. Exatamente, aqueles pilares universais da medicina. A história bem colhida e um exame físico criterioso, né? Então, basicamente, a gente precisa fazer esse acompanhamento e fazer essa avaliação dessas crianças. E há aquelas crianças que também podem ter esse quadro de tosse mais prolongada por gotejamento ou por algum outro motivo, por exemplo, que também precisa ser investigado e ser avaliado. Então é importante as mães, às vezes, terem um pouco de tranquilidade com relação a isso, porque uma coisa que a gente observa muito também, ainda voltando à questão da escola, é que as mães ficam relutantes em colocar, às vezes, a criança na escola ou tentam tirar a criança cedo da escola, porque quando ela entra na escola, ela começa a adoecer, a escola está adoecendo a criança e tira a criança. Isso chega também para a senhora lá no consultório, essa queixa, essa reclamação? Chega, provavelmente chega tudo igual para todo mundo, né? Só muda os endereços. Mas assim, faz parte. Na verdade, é como um exercício para o sistema imunológico da criança. E realmente, a criança, ela tá verdinha, diferente de nós adultos ou das crianças maiores que já teve contato com vários vírus e que não vão adoecer mais quando entram novamente em contato com aquele vírus específico, as crianças menores e que começam a ser expostas ao contato com outras crianças que adoecem, vão realmente adoecer com mais frequência, mas faz parte, isso daí é uma coisa importante para o sistema imunológico amadurecer. É verdade, às vezes as mães chegam com essa queixa, aí eu tento abrir assim, alguma revisão sistemática, aquelas revisões em que trazem vários artigos, e aí eu mostro lá, olha, a média é que uma vez quando a criança entra na escola no primeiro ano, em média só de infecção respiratória, ela faz 12 por ano, ou seja, uma vez por mês. Aí eu pergunto, sua filha está adoecendo com que frequência? Todo mês ela está doente, então a senhora está na média aqui, não se preocupe, isso aqui está tranquilo. Aí a gente tenta ir orientando e tentar acalmando essas mães nesse sentido. Eu acho que é um papel também, de certa forma. É verdade. E aí a gente aproveita também esses momentos assim que as mães ficam mais angustiadas com as infecções, com os sintomas, com as febres, com os resfriados, para mais uma vez reforçar a questão importantíssima das vacinas, né? Pois é, o que você pode prevenir deve ser prevenido, né? É fundamental a gente orientar sempre bem com relação à proteção que a gente pode fazer, né? Se a gente tem um meio disponível para conseguir proteger essas crianças, sabendo que algumas dessas infecções elas são comuns na infância, né? São infecções que todas as crianças vão passar por elas, mas algumas podem ser mais graves e por isso a vacina acaba sendo tão fundamental e tão né? importante para essas crianças. Doutora Nadivan, eu queria agradecer muito pela sua participação, deixá-la à vontade para fazer suas considerações, o que a senhora quiser pontuar, de repente alguma coisa que a gente não falou aqui que seja relevante. Eu acho que a gente, assim, conseguiu falar sobre vários assuntos, né? Mas, assim, eu acho que realmente, de novo, parabenizar você pela iniciativa. Eu acho que vai ser, assim, uma coisa muito boa. Educar é sempre, em qualquer nível, uma coisa que faz diferença para as pessoas, né? E, então, assim, promover essa educação de qualidade, eu acho que tirar as dúvidas, baseada na ciência mesmo, é uma coisa aí que vai engrandecer todo mundo. Eu acho que tanto a gente profissional, é bom para a gente profissional, é bom para os pais. E eu acho que se a gente pode dizer uma coisa para os pais é que, assim, sempre tentar educar pelo exemplo. Então, a gente se preocupa com a alimentação, com a saúde, com o desenvolvimento. Os pais têm que educar pelo exemplo. Então, procura se alimentar corretamente também. Não adianta dizer que a criança coma verdura se você não bota verdura no seu prato. Que não use tela se você não para de ficar no celular e às vezes nem chega e brinca com a criança. E a questão da atividade física também. Vamos todo mundo tentar ir para uma praça ou para um parque e começar a estimular mais a atividade. Então, assim, sempre educar pelo exemplo, eu acho que é importante. É uma fase muito, muito alegre. Você, assim, ter uma criança em casa, eu acho que é uma delícia, é uma bênção, é uma coisa muito gostosa, mas que é muito passageira. Procurar, assim, se eu posso dar um conselho aos pais, procurar aproveitar o máximo que puder essa fase,
porque deve ser de prazer, não só de obrigação, mas vamos assim procurar sempre estar em parceria com essa família, o pediatra com a família com o pediatra, para tentar fazer com que nossas crianças sejam mais saudáveis, mais felizes, né? E que tenham uma infância que seja a melhor coisa, porque quando a gente olha para trás, a gente se lembra das brincadeiras, das coisas que a gente fez. É realmente um período muito diferente e especial na vida de todo mundo. Com certeza, dona Ivan. E nossa memória ela é afetiva, né? Então, assim, a gente vai se lembrar dos bons momentos vividos com as pessoas que a gente gosta. Então, é importante que os pais comecem a formar essas memórias com as suas crianças. E a gente percebe muitas vezes que essa criança em casa, ter uma criança em casa, acaba sendo para algumas famílias um incentivo a mais para adotar hábitos de vida mais saudáveis, né? As famílias acabam se preocupando um pouco com essa criança. Às vezes a gente vê também essa promoção de hábitos prática da atividade física, hábitos de alimentação mais saudáveis pela presença da criança em casa, obviamente orientando esses pais que, como a senhora bem falou, educar pelo exemplo, né? Exemplificar. A gente fica muito agradecido pela sua presença, honrados, eu diria. Eu que agradeço. Muito imensamente. Obrigado. E parabéns pela iniciativa, novamente. Eu me sinto honrado. Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Medcast, outros virão. Fomos honrados com a presença de doutora Nadivan Queiroz, uma das mais queridas e brilhantes pediatras que temos aqui perto da gente. E queria agradecer a todos vocês e dizer que estamos aí juntos nessa caminhada, conversando com vários colegas especialistas, para que eles tragam para a gente informações sobre o seu dia a dia, sobre a prática clínica, algumas dicas importantes de saúde. Espero que vocês tenham gostado e assistam ao nosso próximo episódio.